Fala galera, quero falar um pouco que é o emocional no trade, né? Em novembro, eu tinha R$ 23 e aí já falei esse vídeo anterior. E desses R$ 23 eu comprei opções e deu certo, eu fiz mais 20 e me permitiu fazer o day trade. Aí eu tive um novembro espetacular. Também tinha eu tenho uma conta na XP, essa conta na XP foi também, eu tinha muito pouco lá e enfim, foi sensacional. Eu consegui fazer na XP R$ 580 e na BTG, que é a minha principal, eu fiz 452. O que aconteceu hoje? Eu quebrei. Eu quebrei porque, primeiro, tá? Quebrei porque eu fui imprudente, tudo aquilo que eu falei no vídeo anterior, eu fiz de errado, né? Primeiro, eu entrei no payroll previa, né? Eu coloquei na minha cabeça que eu ia tentar no payroll, lá no dólar, fazer 20 pontos, só que ela foi completamente contra mim. Não tive uma chance de reverter. E aí eu fui pro índice, onde sempre estava dando certo, só que eu não olhei os dados que eu estava olhando. Como é que eu analiso? Olha como é que quando tem que dar errado, vai dar errado e pronto. E eu tinha que ter parado no primeiro lote que eu tive foi de R$ 285. Aí eu entrei lá com 10 contratos e simplesmente sem olhar nada. Eu já estava com o emocional completamente abalado porque eu já tinha fechado no negativo, e o ideal nesse caso, quando você está no negativo, é você parar, não é você continuar operando. Então é outro erro que eu cometi. E aí acontece, assim, eu muito chateado, mas fiz de R$ 23 quase R$ 1.300. Então tinha 746 de novembro até agora, de novembro até ontem, né? Digamos assim. E hoje eu perdi tudo na BTG e na XP. Olha só que doideira. E aí eu digo que eu perdi tudo porque, por exemplo, os 580 que eu fiz lá na XP, eu fui zerado por eles. Aí paga aquela taxa de R$ 10, enfim, isso aí é uma coisa que... Aí vai me sobrar lá, acho que em torno de 50. Aí eu vou começar de novo. O que eu quero dizer nesse vídeo, tá? Primeiro que eu cometi esse erro, que é uma coisa que eu jurei pra mim que eu não ia cometer mais. Mas que acontece, não tem jeito. Foi um dia em que eu tava repleto de reunião no meu trabalho, então eu operei no meio da reunião, não pode. Foi um dia em que eu tava passando mal, muito mal. Foi um dia que eu não tava bem, eu tava despreparado. Então eu tava sem atenção, eu tava completamente fora do meu normal. Bom, o pior aconteceu. Vou mostrar o resultado para poder ter uma ideia daquilo que eu tô falando, para ter uma ideia, tá? Onde começou sem ter dinheiro nenhum e aonde terminou, acabei perdendo aquilo que eu ganhei, mas foi um resultado, assim, não vou negar que se não fosse o erro que eu cometi hoje, tinha sido um resultado extraordinário. Comecei aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui foi opções, foram 2 opções que eu comprei, que me deu um resultado de 14,6, que eu tinha 23, virou 36, me deu a opção, me deu a autonomia para poder operar na BTG. Não tinha, com R$ 23 não dava para operar. Aí eu peguei aqui, ó, aqui é o resultado de novembro inteiro. Aí eu vou botar o resultado de novembro até ontem, dia 2. Até ontem, perdão, até ontem,
Perdão, dia 1º, isso, dia 1º até ontem, dia 2. Esse era meu resultado. Aí hoje entreguei o meu resultado todo. Todo. Aqui, ó. Aqui a falha. Aí você vai lá na XP, aqui, ó, a mesma coisa. Ou seja, eu simplesmente entreguei tudo. Mas aí serve de lição, tá? Vai sobrar lá 50, 100 reais, se eu não me engano, e eu vou fazer tudo de novo. E isso já aconteceu algumas vezes. Tem as etapas do trader. Qual é a etapa do trader? Primeiro, só perde. Depois, só empata. Depois, empata e ganha. Depois, só ganha. Eu tô na etapa do empata. Eu ganho, entrego. Hoje foi uma etapa... Foi assim... como é que eu vou te explicar? Como é que eu vou explicar? Eu não... Era previsto... E eu tinha que parar eu tinha que cumprir aquilo que eu previ. Eu falei assim, ó, quando chegar nesse valor aqui, eu tenho que parar, mas eu não parei. E aí deu tudo errado. Mas vida que segue. Segunda-feira vou fazer o meu resultado de segunda, vou novamente retornar a um contrato, ou seja, já estava com 10 contratos, o resultado também deu uma alavancada, porque foi assim, eu comecei com um contrato, aqui vou mostrar para vocês de novo, quer ver? O resultado do mês. Aqui, ó. Olha quantos lojas eu tive. Tive mais lojas hoje, ó. Aqui, ó, esse é o loja de hoje. Mas no mês eu tinha tido 2 lojas só. Tá vendo aqui? Completamente controlado, ó. Ó, controlado, ó. 10 contratos, 80 de lojas. Pronto, só isso. Eu comecei aqui com, olha quanto eu comecei, com um contrato, R$6, 16, 23, 13, aí fui aumentando, ó, 2 contratos, depois para 5 contratos, baixei um pouco porque não estava legal o mercado, 10 contratos, R$40 só, muito pouco, mas eu estava consciente, daí foi, ó, 170, e foi, assim por diante. Então, mercado andou contra mim, a culpa não é do mercado, a culpa é minha. A culpa é minha porque eu entrei desajustado, completamente desequilibrado com o mercado, tá? Completamente sem sintonia com o mercado. Beleza?